Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Salmo 105. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E o salmo de hoje está ligado ao livro do Êxodo, da primeira leitura, no sentido de que no versículo 1 do Salmo está assim: construíram um bezerro no Horebe. E é isso exatamente que trata a primeira leitura de hoje, em Êxodo, capítulo 32, dos versículos 7 ao 14. E a construção do bezerro de ouro é um desvio do caminho de Deus, um desvio de relacionamento. E com esse sentido, já nos aponta para a idolatria. A idolatria, além de ser uma distorção da realidade da vida, do comportamento humano, é um desvio. Aquilo que está distorcido está desviado. Mas Deus, ele não simplesmente foca a sua atenção, por assim dizer, como se Deus tivesse uma atenção num ato isolado. A medida do amor de Deus olha na conformidade do seu amor misericordioso, olhando para seu povo, ainda numa possibilidade de salvação. E com isso, na primeira leitura de hoje, podemos dizer que o bezerro de ouro é um dos momentos mais dramáticos da história de Israel. Após Moisés subir ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, o povo impaciente constrói um bezerro de ouro para adoração. E vejamos bem que quantas vezes em nossas vidas, quando nós ficamos impacientes, nós tendemos, ou seja, nós criamos uma tendência de comportamento de substituir uma coisa pela outra, achando que ao substituir aquela coisa para outra, as coisas vão passar mais rápido e eu vou ter uma vida mais satisfatória. Mas a impaciência, ela pode ser, né, repito, pode ser fruto da indisciplina. E a indisciplina pode também vir da desobediência. E a desobediência vir de um falso entendimento daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós estamos vivenciando enquanto fé. E com isso, analisando por um contexto geral, é exatamente na fé que, se queremos ter, nós vamos ser desafiados. E aqui o povo de Deus é desafiado. Nos versículos 7 e 8, o que nós temos? Deus ordena que Moisés desça imediatamente. A urgência indica a gravidade do pecado. Deus não diz meu povo, mas teu povo, como se dissesse que Israel se afastou dele. E o pecado? Fabricar um ídolo e chamá-lo de Deus, violando o primeiro mandamento. E o bezerro de ouro lembra os ídolos egípcios, mostrando que o povo trouxe hábitos pagãos do Egito. Vejamos bem, há uma frase acerca disso que diz assim: o povo de Deus saiu do Egito, mas será que o Egito saiu do povo de Deus? Da mesma forma que nós podemos analisar a nossa vida cristã. Jesus morreu por nós, para nos salvar. Mas será que nós aceitamos por de fato em nossa caminhada que Jesus nos salva? O pecado ele foi derrotado, mas será que nós aceitamos essa derrota do pecado em nossas vidas? E não aceitar o pecado em nossas vidas é não alimentar certos comportamentos. E não alimentar certos comportamentos vai certamente nos afastar
do desvio, vai nos afastar da distorção. Porque quanto mais fascinados nós estivermos com os desvios de condutas, com as ilusões, com os próprios desejos, vejamos bem, a sensação do desejo, muitas vezes nós não queremos atingir aquilo que nós estamos desejando. Pois muitas vezes o que nós estamos desejando não está à nossa altura, mas o simples fato por desejar já nos leva a um estado de distorção da própria realidade. Nós queremos chegar a um lugar inimaginável, queremos chegar a uma realidade a qual não está condizente com a própria vida. E assim é o povo de Deus nessa primeira leitura, ao se tornar impaciente. E vejamos, a impaciência não é só uma questão de falta de concentração. É uma consequência de uma vida, é uma consequência de um comportamento que há muito tempo não foi orientado, guiado para ser diferente. E ao apontar sobre a idolatria, na primeira leitura, a mesma ainda existe, que representa os falsos deuses modernos, dinheiro, status, prazeres, egoísmo. Tudo isso são formas de idolatria. Mas a leitura não para por aí. Aponta para que Deus é misericordioso, mas justo. Ele se ira contra o pecado, mas responde ao arrependimento. Moisés intercedeu por Israel, mas depois precisaram reparar seu pecado. E faz parte dos reparos da vida. E nesse sentido, no Evangelho de hoje, em João, capítulo 5, dos versículos 31 a 47, Jesus inicia assim: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. Da mesma forma que Moisés tinha uma preocupação com a salvação do povo, tudo aquilo que Jesus vai falar é unicamente preocupado com a salvação. Ele não fala por si mesmo, querendo se gabar, aparecer, ser o centro das atenções. Tudo aquilo que ele fala procede de uma verdade, e a verdade é do testemunho, e o testemunho é acerca das obras que o Pai concedeu a Jesus realizar. É o que está no versículo 36. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Ou seja, Jesus, para mostrar para o que veio, ele realmente mostra para o que ele veio, trabalhando, executando milagres, fazendo da sua vida a vida em Deus. Não para mostrar que ele era melhor, mas simplesmente, se Deus de fato habita em sua vida, que na sua vida Deus possa estar presente, e Deus estando presente em sua vida, ele mostra isso a outras pessoas. É o que ele dimensiona do Pai, não se colocando em uma situação inferior ao Pai. Se Jesus se coloca numa posição de servo, sendo humano, ele nos aponta ao caminho da salvação. E tudo que ele faz não é para uma vanglória. Afinal de contas, a vanglória é um perigo de fé. Muitas vezes nós vamos nutrindo uma espiritualidade que diz muito a respeito de nós mesmos, como nós estamos sentindo, se nós vamos aparecer, se isso nos afeta, se isso vai dar um sentimentalismo, mas unicamente o que nós temos que ter na nossa fé é o quanto Deus pode ser manifestado em nossas vidas a partir da nossa abertura à vontade e à graça de Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.